Muito bem, eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas para mim pelo pessoal do Não é Imprensa. Eles mandaram diversos questionamentos aqui para que eu fizesse essa entrevista diferenciada com vocês. Primeiro seria por escrito, mas eu falei, não vou escrever porra nenhuma, eu vou responder em vídeo. Pode ser? Pode ser, então tá bom. Eles mandaram aqui esse questionário e começaram dizendo o seguinte: este questionário foi inspirado nas perguntas feitas por João Pereira Coutinho ao Diogo Mainardi no texto Diogo o Terrível, publicado na Folha de São Paulo em 2008. Então eles fazem essas questões para mim, trazem essas questões inspiradas nisso que já foi publicado. Eles começam da seguinte maneira, pessoal do Não é Imprensa. Olá, Nando, como estão as coisas por aí? Não, estão na merda de sempre. Como você pode ver, o Brasil está nessa merda, nós vivemos numa psicocracia, numa cleptocracia, onde psicopatas e bandidos tomaram conta do poder e eles ditam aquilo que nós temos que fazer com todo o autoritarismo possível. Estamos num faroeste de autoritários por todos os lados que tentam nos foder. Então como é que eu poderia estar? Estou do jeito que estou, né? Tentando aí ficar junto das pessoas que eu gosto e que eu amo, mas sempre chateado porque o nosso país com tanto potencial é sempre rebaixado essa categoria subalterna terrível. Próxima pergunta que eles fazem é o seguinte: por acaso a sua infância foi deliciosamente corrompida por Walt Disney? Eu não sei, cara, mas eu gostava bastante dos filmes do Walt Disney. Gosto de alguns deles até hoje, se bem que eles transformaram os filmes da Disney em uma propaganda woke, uma propaganda para beautiful people, né? Mas na minha época, né, vou fazer 40 anos agora, né, então não estou tão velho e decrépito assim, mas na minha infância tinha o quê? A Pequena Sereia, porra, tinha o Rei Leão, que eu acho maravilhoso, tinha a Bela e a Fera, eu acho sensacional. É uma merda ver o que o Walt Disney se tornou hoje, né? Hoje em dia, sei lá, vão colocar tudo que é agenda em filme da Disney pro goela abaixo do pessoal, né? Só por enfiar. Pode destruir a história inteira, pode fazer. A história não tá nem aí, é a agenda que eles querem. Muito bem. Ele, na próxima pergunta, pergunta o seguinte: quais são as memórias que você tem da sua infância? Eu tive uma boa infância, né? Não sei, meu primeiro videogame, um Phantom System, quando ele chegou aqui, os quadrinhos que eu adorava ler, né, principalmente da Mônica, do Cebolinha, depois super-heróis, fiquei fã do Batman, as Tartarugas Ninja, eu queria ser uma tartaruga ninja combatendo o mal, inclusive queria ser, tinha um clubinho, quando eu tinha 8 anos de idade, tinha um clubinho das Tartarugas Ninja, eu e mais 3 amigos meus éramos essas Tartarugas Ninja, e nós pretendíamos combater o mal do mundo. Olha, eu acho que se todo mundo se voltar contra nós, eram os 4 só no clubinho da Tartaruga Ninja, eu acho que a gente sai bastante ferido, mas a gente vai dar umas boas porradas. Eu penso assim até hoje. Muito bem, próxima pergunta que eles me fazem é o seguinte: quando você pretende fugir do Brasil? Olha, eu não pretendo fazer isso, né? Eu estudei fora do Brasil, em Rotterdam, na Holanda, eu estudei música lá, mas eu pretendo ficar no Brasil até onde for possível, porque afinal as pessoas que eu amo, que eu quero bem, estão aqui, né? E eu acho que são por essas pessoas que a gente tem que lutar, talvez, por um amanhã um pouquinho melhor. Ele pergunta também o seguinte: se surgir trabalho na Arábia Saudita, você sairia do Brasil na hora? Se eu não saio nem daqui nem agora, com um bandido como Bolsonaro, um canalha como Lula, bandido também, o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, imagina ir para um país de um filho da puta que pegou e esquartejou um jornalista, né? Então, assim, nem fudendo, nem fudendo. Qual é o último lugar do mundo em que você trabalharia? Arábia Saudita, eu acho, né? Arábia Saudita, Venezuela, Cuba, essas porra toda aí, cara. Onde tem autoritarismo é o lugar que eu mais repudio. E nós, nesse país aqui, estamos vivendo um faroeste de autoridades, deixando o país cada vez mais terrível, né? Então vamos lá. Você gosta de malhar um Judas enquanto navega na internet? Olha, o que tem... Bom, aqui nós estamos vivendo numa Gotham City sem Batman, né? Então o que não falta é traidor, de todos os lados. Os maiores traidores desse país aqui é Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
Então, se eu gosto de malhados, não, eu não gosto de malhados, eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas me sinto na obrigação e no dever de fazer esse tipo de coisa, enquanto muitos dos brasileiros, principalmente a Beautiful People e a imprensa, se omitem de fazer isso. Então, quando você não tem imprensa, é por isso que acredito que vocês criaram o site Não É Imprensa, você tem que fazer o papel de dar uma opinião certa a respeito do que está acontecendo, né? Eles continuam perguntando o seguinte: qual escritor você acha melhor? Tolstói ou Flaubert? Não precisa ter lido nenhum dos dois. E se leu, meus parabéns. Olha, Tolstói eu tentei ler o Guerra e Paz, né? Ele mostra uma Rússia maravilhosa e tudo mais. Aquilo é um pé no saco do caralho. Então eu parei assim já nas primeiras páginas. Aí é um negócio gigantesco, então não curti e não acho que, não me vejo compelido a ler. Flaubert, eu não sei nem quem é este porco, quem é este corno? Ele está inscrito no meu canal? Porque se não está inscrito no meu canal, é um corno manso da pior espécie que se pode existir. Muito bem, ele continua dizendo o seguinte: por que você teria algum otimismo sobre o nosso país? E quem disse que eu tenho? Não tenho otimismo nenhum. Só que alguém tem que falar o que está acontecendo, né? Então, otimismo eu não tenho, porque não se preocupe, porque o Brasil não tem a menor esperança de dar certo, a melhor possibilidade de dar certo, mas isso não quer dizer que nós não devemos tentar, né? Aliás, as lutas que valem a pena ser travadas são as lutas impossíveis, e é por isso que nós as travamos. Muito bem, você acha que a corrupção é tão grave assim ou foi apenas exagerada? Ela é grave e exagerada, né, porra? Ela é gravíssima e exagerada. A gente vê essas pessoas morrendo, essas pessoas afogando no próprio mijo, na própria merda nas favelas brasileiras. Isso aí é o resultado do que esses caras fazem aqui desde 1889, no golpe da República. Não que não tivesse isso antes, mas a República Brasileira ela é uma miríade de desgraças e de injustiças que são intoleráveis para quem tem aí pelo menos uns 2 neurônios na cabeça. Próxima pergunta eles fazem é o seguinte: será que o problema central do nosso país não seriam os nossos políticos, mas o próprio Brasil? O Brasil, como geografia, eu não vejo como poderia ser o problema. O Brasil geográfico não é problema de absolutamente nada. Mas a população imbecilizada, né, da maneira em que é, através da música, através da falta de acesso à literatura, da falta de acesso à informação de qualidade, essa população muito imbecilizada é um gado que segue o vaqueiro que mente mais, ou o vaqueiro que monta uma história para encantar mais os idiotas. Então, o grande problema do Brasil é a falta de instrução e a falta de pensamento crítico do seu próprio povo, que é representado por esses canalhas que estão em Brasília. Não são não são alienígenas, não chegaram lá através de uma intervenção divina. Eles estão lá porque são reflexo de um povo miserável, de um povo paupérrimo em educação, que continua seguindo seus boiadeiros, né? Ele pergunta o seguinte: você faz parte das pessoas educadas que ainda vivem no Brasil? Eu não me acho muito educado, não. Eu me acho, na verdade, bastante ignorante. E no que diz respeito à educação, eu sou extremamente mal educado. Agora, meu pai era uma pessoa extremamente educada, né? Não só foi professor aqui, como foi professor na Sorbonne também. E meu pai talvez discordasse de diversas formas como eu trato o assunto, apesar de eu ter certeza que ele concordaria comigo com a revolta que nós estamos vendo nesse país. Afinal, ele morreu dando uma palestra contra os desmandos do PT na minha própria cidade. Então, educação no sentido de ser polido? Não, eu sou mal educado. Educação no sentido de saber que as coisas estão erradas? Acredito que eu a tenha de alguma forma e por isso luto da maneira que lido. Educação no sentido da erudição literária e na erudição, seja matemática e tudo mais, o meu escopo de estudos é o escopo da música. Então eu faço o que posso com as limitações intelectuais que eu sei que eu tenho. Muito bem, ele pergunta também o seguinte: há uma oposição no Brasil? Bom, há um bando de canalhas,
né, que tentam se valer da dicotomia entre, sei lá, PT e bolsonaristas, né, para ganhar votos, para conseguir poder. Existe uma oposição, sim, no Brasil, representada por pessoas independentes, André Guedes, Danilo Gentili, vocês do Não é Imprensa, Diogo Mainardi, que está de saco cheio dessa merda toda. Existe, mas ela não é organizada de forma nenhuma. Quem conseguiu organizar uma oposição utiliza essa oposição apenas como massa de manobra para conseguir mais moeda política e mais poder, né? A próxima pergunta que eles fazem é o seguinte: há algum político que você votaria, mesmo que fosse de nariz tapado? Existem alguns políticos que eu acredito que são minimamente aí, decentes, né? Eu gosto do Kim Kataguiri como deputado federal, apesar de discordar dele da posição sobre, por exemplo, a reforma tributária, que está sendo feita de uma maneira assodada e realmente patética, né? A prejudicar muitos, principalmente o setor de serviços no Brasil. Então eu acho que existem sim pessoas que tentam a política, que são pessoas que tentam mudar esse panorama que nós vivemos. O Kim Kataguiri, o professor Eniosi Cook, que perdeu agora também para o Senado por causa desses coeficientes ridículos que os partidos exigem, etc. Então sim, mas eu não votaria em um político porque, por exemplo, em uma disputa entre Bolsonaro e Lula, qual que é o menos bandido? Os dois são bandidos iguais. Os dois são fascínoras iguais, os dois são canalhas iguais. Então esse tipo de voto eu não dou. Ele chega e pergunta também o seguinte, eles perguntam para mim: existe alguma coisa de positivo hoje no país? É claro que existe, muitas coisas positivas no nosso país, né? Nós não podemos acreditar, ou pelo menos nos deixar levar de que esse país aqui é só essa imundície que nós vemos, tanto no judiciário como no executivo brasileiro, como no legislativo brasileiro também. Nós não podemos achar que o Brasil é só isso. O Brasil tem riquezas infinitas geográficas, tem um povo que, se fosse desperto, não toleraria todas essas coisas que estão acontecendo, e é um país maravilhoso. Se você comparar esse país aqui com qualquer outro país do mundo, tanto nas nossas riquezas climáticas, geográficas, etc., o Brasil é o melhor país do mundo. Se nós conseguirmos colocar educação na cabeça das pessoas e fazer com que essa gentalha que nos governa, realmente possa fazer com que esse país aqui prospere, tenho certeza que nós seríamos o primeiro país do mundo, o melhor país do mundo. Não existe nenhum país com tantas condições quanto o Brasil. E nós não somos por causa dessa canalha imunda. Existe algum... eles perguntam também, você acredita na justiça? Acredito na justiça divina e tenho a mais absoluta certeza que a justiça dos homens é falha. Mas não desacredito na justiça dos homens por completo. Há pouco tempo atrás, eu fui absolvido em um processo que pedia a minha prisão, numa decisão absolutamente acertada da magistratura. Existem sim juízes que lutam por um país melhor. O problema é que a cúpula influenciada por decisões políticas, a cúpula da justiça no Brasil é uma cúpula politizada. E quando você tem uma justiça que é politizada, aí você já não tem mais a cegueira tão necessária para julgar as coisas com retidão, tá? Então eu acredito sim na justiça de Deus e acredito que a justiça brasileira, ela pode ter jeito, se o cidadão despertar. Ele faz uma outra pergunta dizendo o seguinte: imagine que o presidente convida você para um chá ou para uma bebida. Você iria? Eu não preciso imaginar, porque eu fui convidado para isso diversas vezes. Eu fui uma das únicas pessoas a estar na Granja do Torto depois que o Bolsonaro foi eleito. Ele me tinha como um grande amigo e um grande aliado. Estava eu lá, os filhos dele, a Michelle orando com alguns dos pastores, e eu estava lá. Só que, quando ele foi eleito, eu falei o seguinte: olha, pronto, agora você tem o poder na mão, agora você foi incumbido de chegar, né, ao cargo máximo da República e levar para frente os nossos anseios por justiça, por menos desigualdade e levar os valores cristãos conservadores aquilo que nós realmente desejamos. Foi isso que aconteceu? Não. Eu falei, se não fizer, eu vou ser o primeiro a cobrar. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
que eles fizeram? Quando eu comecei a cobrar, a minha reputação foi assassinada. Isso já na metade de 2019. É assim que os políticos tratam quando o eleitor que os elegeu cobra para que eles fizessem aquilo que prometeram durante a campanha. Muito bem. Para um jovem brasileiro com pretensão de continuar a viver aqui, o que você recomendaria? Aprenda inglês. Aprenda inglês, porque isso permite que você, mesmo que esteja no Brasil, não esteja condicionado às regras tirânicas que nós temos aqui. Tá? Existe a internet para isso, inclusive você pode ganhar em moeda forte, sabendo o idioma que é mais falado no mundo, e é fundamental também para a sua instrução. Como última pergunta, eles fazem o seguinte: te convidaram para alguma escola de samba? Não, eu detesto samba, detesto carnaval, e se me convidassem, os mandaria tomar no meio do cu, tá bom? Excelente dia para vocês, um excelente dia para o pessoal do Não é Imprensa. É isso aí.